Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no canal Flash Champion para trazer informações sobre tudo que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes, meus amigos, minhas amigas, de trazer informações do clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, faço um convite especial a você para que você venha se inscrever neste canal. É de graça, é gratuito, basta você somente seguir esses passos a qual eu vou lhe ensinar agora. Debaixo do visor, você verá um nome que está em vermelho inscrito, inscreva-se, tá certo? Você toca nele, do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque só assim o YouTube vai validar a sua inscrição e vai notificá-lo sobre vídeos novos e entradas ao vivo através de lives, tá certo? É muito importante, meus amigos, para que a sua inscrição venha a ser validada, você tem que deixar um comentário, um like, tá certo? E assim você vai passar a receber notificações para ficar antenado e informado sobre tudo que rola e o que está acontecendo nos bastidores do Mengão. Mas vamos de informações, vamos de notícias nessa terça-feira, né? O Flamengo está de folga hoje, mas já se reapresenta no dia de amanhã, quarta-feira, já avisando o confronto, o primeiro confronto da final do Campeonato Carioca, né? A gente está aguardando até então a definição do embate entre Botafogo e Fluminense. Ontem, lá no Engenho Novo, lá no Engenhão, Botafogo 0, Fluminense 1. Vai haver ainda uma segunda partida, sendo que o Fluminense, meus amigos, pode perder por 1-0, né? Teve o mesmo critério que foi usado no Flamengo nesse jogo contra o Vasco, tá certo? Por conta de ter sido campeão da Taça Guanabara. E o que acontece, meus amigos? A Ferg já decretou, já marcou os dias, tá certo? Do primeiro jogo da final, do jogo de ida e do jogo de volta. O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca será no dia 31 de março. Esse dia será o dia do meu aniversário, tá certo? E no dia 3 de abril será no domingo, será o jogo da volta, tá certo? Aí é onde será definido o campeão carioca do ano de 2022 e certamente será o Flamengo comemorando o tetracampeonato carioca. Isso o Flamengo não havia ainda alcançado, né, em toda a sua história. O Flamengo vem aí perseguindo esse feito, né? E eu creio que no dia 3 de abril acontecerá, tá certo? Esse feito, né? Do Flamengo ser tetracampeão carioca. Mas vamos mudar de assunto, meus amigos. Eu venho já trazendo aqui a informação sobre a questão do Pedro, né? Foi noticiado hoje novamente e não passa, meus amigos, de mera especulação, não passa aí de ser uma notícia que foi noticiado por um jornalista que cobre o esporte lá da Europa, dizendo que há 6 clubes de olho no Pedro, né? Aí nomearam aqui novamente, eu vou tentar falar o nome dos clubes aqui. Tem uns que tem um nome bem fácil, mas tem outros que tem um nome bem complicado, né? Betis, Sevilha, Crystal Palace, tem um clube chamado Bristol, aí tem outro chamado Strepton, outro Wolverhampton. É um nome bem estranho dos clubes. Eu sei que não tem nenhuma proposta desses clubes, somente o interesse, né? Eu acredito que foi afomentado esse interesse desses clubes europeu pelo Pedro, depois que o Palmeiras, né, fez várias investidas aí também querendo contratar o Palmeiras para o seu elenco, né? Mas eu acredito que até então
não passa de especulação, né? Mas vamos aguardar para ver cena dos próximos capítulos, né? Mas vamos falar aqui, meus amigos, de outro assunto também, que o Flamengo contratou mais um jogador aí de 15 anos, tá certo? Agora é a vez do Lucas Rabelo, de 1,82 m de altura, meu irmão. 15 anos, 1,82 m de altura. O jogador foi contratado lá da equipe do Bangu, tá certo? Ele foi fazer um período de testes lá no Flamengo e foi aprovado, tá certo? E foi contratado também para fazer parte da base do Mengão. Ontem eu havia trazido informação de que o Flamengo havia contratado outra joia, né? Foi um jogador de 14 anos, que é o Luiz Felipe Mariano, que veio da Chapecoense, veio por um contrato de formação também, e o Flamengo já detém para si 60% dos direitos econômicos do jogador, tá certo? Então é o Flamengo reforçando a sua base, sabendo que o Flamengo é um clube aí, um dos maiores clubes formadores de jogadores, né? E a gente vê aí casos do Vinícius Júnior, do Paquetá, entendeu? Entre outros também, que já saíram da base do Flamengo para as maiores equipes aí da Europa, né? Então o Flamengo já tem um DNA de formar craques, tá certo? Mas vamos mudar de assunto, meus amigos, vamos falar sobre uma homenagem, né? Isso já vem sido noticiado, eu não havia trazido ainda, né, aqui, mas o Nunes e o Gabigol serão homenageados na Calçada da Fama do Maracanã. Eu ouvi até, de certa forma, alguns aí não serem muito a favor dessa homenagem, de certa forma, porque lá na Calçada da Fama há jogadores de renome e, de certa forma, já estão tratando o Gabigol como se fosse um jogador que teria esse respaldo de ter essa homenagem lá na Calçada da Fama do Maracanã. Mas é coisas, opiniões dos torcedores, das pessoas, mas eu acredito que o Gabigol ele é um jogador que, de certa forma, como a gente já ouve, né, ele tem a cara do Flamengo, né? A gente vê que o jogador se identifica com a torcida do Flamengo mesmo quando é xingado, né? Ele leva tudo ali na esportiva e fica tudo bem, tá certo? Mas ele será homenageado junto com o Nunes, serão homenageados na Calçada da Fama do Maracanã, tá certo? Mas vamos mudar de assunto, meus amigos, vamos falar aqui de uma informação que saiu sobre uma lista de dispensa que foi noticiada ontem no final da tarde para a entrada da noite. Saiu a informação que o Flamengo não iria mais renovar com Diego Alves, Diego Ribas, René, Felipe Luiz, tá certo? A priori eu tinha ouvido que o Felipe Luiz também estava nessa lista, mas outra informação trazia o nome do Isla, né? Eu até faço aqui talvez uma colocação aqui. O Felipe Luiz, ele tá, de certa forma, jogando como titular, tá jogando bem, tá certo? E foi comentado de que o Flamengo estaria pretendendo assinar mais um ano de contrato, né? Prolongar o contrato do Felipe Luiz por mais um ano, visando que o jogador ele pretende, de certa forma, seguir também a carreira como técnico de futebol, né? E de certa forma o Flamengo estaria também visando ele pós aposentadoria, entendeu? Mas o jogador, tirando essas questões aí, essas pretensões dele, o jogador tem sido titular. Então eu acredito que o Felipe Luiz não faça parte dessa lista, né? Agora o Isla, aí eu posso confirmar que sim, tá certo?
Mas a gente está, de certa forma, meus amigos, não se lembrando daquilo que Marcos Braz falou, né? Foi questionado sobre a questão das renovações e tal. Marcos Braz disse que ainda está no início, né, da temporada, está muito cedo ainda para se tratar em questões de renovações. A gente vê que o Flamengo está conversando com o Vitinho, a gente vê que o Rodinei também está havendo um interesse do Flamengo de renovar com o jogador também, porque o jogador tem granjeado aí a posição de titular na ala direita, entendeu? Mas é cedo, né? O Marcos Braz diz, olha, gente, é cedo ainda para dizer, para falar sobre quem o Flamengo vai renovar, qual é o jogador que o Flamengo pretende renovar, entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado nessas notícias, né? E de acordo com o nosso amigo Guilherme, lá do canal Flazoeiro, ele disse que essa informação não saiu de dentro do Flamengo, né? Então tem alguém aí que está mais informado do que próprias pessoas dentro do clube, né? Mas vamos ficar de olho nessa notícia também para ver se isso é confirmado, se eles vão de certa forma cumprir os seus contratos, né? Que todos eles aí têm contrato até o final do ano. Não sei se no meio do ano agora há a probabilidade de alguns deles sair, mas isso aí é coisa de nós estarmos aguardando, né? Mas vamos mudar de assunto, meus amigos, vamos falar aqui sobre 14 milhões está aí entrando nos cofres do Flamengo, né? Isso porque esse é o valor repassado para os clubes que estão participando da fase de grupos, tá certo? O Flamengo vai receber essa quantia, tá certo? De 14 milhões por estar participando dessa primeira fase, né, a fase de grupos. O Flamengo ele pode, de certa forma, granjear mais e mais ainda nessa Libertadores, né? O clube que é campeão da Taça Libertadores da América, ele vai sair com uma premiação aí de 25 milhões de dólares, né? Em torno aí de 120 milhões de reais. Isso aí é para o clube que é campeão, tá certo? Aí cada fase os clubes vão sendo abonados, né, de premiações, e o Flamengo nesse ano que passou agora ficou como vice, né? Ganhou também uma bolada boa, mas a intenção do Flamengo certamente era ser campeão da Libertadores e certamente caso fosse o Flamengo jogando a final contra o Chelsea, certamente o Flamengo daria muito mais trabalho do que o próprio Palmeiras, né? O Palmeiras não aproveitou a oportunidade e deixou de ser campeão mundial, né? Aí a gente vai continuar tirando aí onda e brincadeiras aí, acirrando mais e mais ainda a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, né? Mas, meus amigos, as notícias são essas, tá certo? Você que não é inscrito no canal Flash Champions, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, seu comentário, tá certo? E até o próximo vídeo, assim se o Senhor nos permitir, eu creio que Ele vai nos permitir, porque Ele é bom, Deus é bom e é maravilhoso, tá certo? Um abraço a todos, saudações rubro-negras e uma boa terça-feira para você que está do outro lado da telinha. Tchau, tchau.